Sejam bem-vindos, povo de Deus, a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui um cara muito abençoado, ele é um cara top, ele congrega na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus tem usado sua vida para ministrar canções aí Brasil afora. Ele é um cara dos agudos, ó, top. Eu tô falando, sabe de quem? Léo Oliveira, Aê! Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, amigo. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, finalmente participando do Super Jovem. Estou me sentindo muito honrado, muito feliz de estar aqui. Espero contribuir, né, para que aquilo que a gente venha conversar aqui alcance você onde quer que você estiver. Amém, amém. É isso aí. E eu quero, Léo, que você se apresente melhor, né? Se apresente melhor para as pessoas aqui. Quem é o Léo? De onde veio o Léo Oliveira? Vamos falar de toda a sua trajetória desde a sua infância até hoje. Até hoje, né? Bom, eu me chamo Léo Oliveira. Obviamente meu nome não é Léo, né? É Leandro Oliveira. A minha história, pastor, com Deus começou bem antes de eu nascer. Eu nasci em 11 de setembro de 1998, mas a minha história com Deus começou antes de eu nascer. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela, em uma atitude impensada, era muito jovem e tudo, não teve o apoio na época da família, do meu pai, então ela, em uma atitude impensada, ela ingeriu uns comprimidos, né, e eu nasci prematuro. Então a minha história com Deus começou a partir daí. A partir daquele momento ali, eu já comecei a experimentar o que seria uma vida de milagres, tentar sobreviver nascendo prematuro, né? Então, com 2 anos e meio, eu fui diagnosticado com uma doença autoimune por conta do nascimento precoce. Eu fui diagnosticado com uma doença autoimune que me deixou muito debilitado, rasgou o meu corpo de um lado a outro, uma doença chamada fogo selvagem, que normalmente empola o corpo, no meu caso, rasgou o meu corpo de um lado a outro. Fui levado para o hospital aqui em Salvador, um hospital de referência. Lá adquiri uma bactéria, fui entubado, dei 2 paradas cardiorrespiratórias. Meu Deus. E os médicos disseram que eu morreria ali. E Você tinha 2 anos, 2 anos e meio. Depois de orações feitas por uma irmã de uma igreja, a igreja, eu, antes de ser adventista do Sétimo Dia, eu frequentava a igreja Assembleia de Deus. Foi a igreja que eu tive contato primeiro. Ela parou minha mãe e disse assim: Deus mandou dizer que para você tirar seu filho de lá, nós vamos orar e Deus vai curar. E minha mãe fez isso. E foram horas intermináveis de orações. E eu lembro até hoje que elas tocavam nos ferimentos. Eu estava muito debilitado e depois dessas orações os ferimentos começaram a cicatrizar, a criar os cascões, né, que a gente chama. Sim. E eu fui curado para a glória de Deus. E foi a partir desse momento que eu cantei pela primeira vez. A música que eu cantei pela primeira vez foi uma música da Cassiane, que fala assim: os meus dons e talentos são para te servir. Isso com que idade? 2 anos e meio. 2 anos e meio, você já descobriu ali o talento, o dom não era assim um talento, mas foi a partir dali que eu comecei a cantar e as pessoas, desde dessa idade, o pessoal via que eu conseguia cantar direitinho, né? Agora, só fazendo uma observação, sua mãe ela teve muita coragem e muita fé. Muita fé. Né? Porque de abrir mão da medicina, da ciência, em favor da fé. E quem imagina, você ali uma criança, né? Ela responsável por você, sua mãe, chegaram para ela, as irmãs da igreja, e falaram: pode tirar o seu filho de lá, isso, porque nós vamos orar e o Senhor vai curar ele. Eu tenho uma frase que eu levo comigo que faz toda a diferença na minha vida. Quando ninguém me viu, Deus estava lá. Quando ninguém me viu, Deus estava com a minha mãe quando ela estava grávida. Quando ninguém sabia da minha existência, quando ninguém me viu, Deus estava quando ela tomou os comprimidos. Quando ninguém me viu, Deus estava na sala daquela maternidade quando os médicos disseram que com um recém-nascido eu iria morrer, porque eu estava muito ferido por conta dos medicamentos do nascimento prematuro. Quando ninguém me viu, Deus estava quando eu tive a doença do fogo selvagem. Quando ninguém me viu, Deus estava na sala do hospital quando eu fui diagnosticado com uma bactéria. Quando ninguém me viu, Deus estava quando meu coração parou 2 vezes. Quando ninguém me viu, Deus estava quando as irmãs oraram. Deus sempre esteve. Hoje eu estou aqui para testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus ainda pode fazer na vida de muitas pessoas, que é isso, né? Quando ninguém te vê, Deus está lá. Por mais que você se sinta só, por mais que nós nos sentimos, às vezes, né, sozinhos, não podemos nos esquecer que Deus está conosco, Ele tem o melhor para nós. Amém, amém. E sabe o que eu acho interessante? Todas as pessoas que
Deus tem algo grande a realizar, a cumprir na vida daquela pessoa e através daquela pessoa, é algo, né, que sempre no nascimento ou na trajetória da pessoa, às vezes já na infância, acontecem situações que parece que é para dizer assim, ó, nós vamos parar. Né? Parece que o inferno se levanta para dizer assim, não, a gente tem que parar, a gente tem que parar agora, porque senão lá na frente... Verdade. Né? Foi assim com Moisés, né? Quando Moisés estava para nascer, saiu o decreto para matar todos os bebês. Quando Jesus estava para nascer, da mesma forma. Né? Então a gente vê que o diabo, ele é aquele que tenta abortar os sonhos de Deus, os projetos de Deus, tenta abortar aquilo que Deus tem na vida das pessoas. Mas quando Deus ele tem uma promessa, quando Deus ele tem algo na vida de alguém, não pode o inferno se levantar, mas aquilo vai se cumprir na vida da pessoa. E quando Deus precisa cumprir um propósito na sua vida e na minha vida, ele tira qualquer um da frente para cumprir o propósito dele. Não tem doença, não tem pessoa nenhuma que possa ficar à frente dos planos de Deus. Às vezes a gente sofre, né? A gente questiona, às vezes, Deus, por que tanto sofrimento, por que tanta tristeza, às vezes, que a gente passa. Mas a gente precisa entender que até num processo de tristeza, Deus está lá. O sofrimento ele foi preciso na vida de Moisés, como o senhor citou, na vida de Jesus, na vida de Jó. Quem mais sofreu do que Jó? Verdade. E um dos versos da Bíblia nessa história de Jó que mais me impressiona, quando Jó chega para Deus e pergunta para ele por que ele não coloca um advogado entre ele e Deus para ver quem estava certo. E Jó estava certo. Jó não precisava passar por aquilo tudo. Foi tudo permissão de Deus. E aí Deus olha para Jó e diz assim, quem você é para questionar o que eu devo ou não fazer? Né? Onde você estava quando Deus estabeleceu os fundamentos dessa terra? Ou seja, quando nós sabemos quem Deus é, nós não precisamos entender ou questionar o que Ele faz. Quando eu conheço a Deus, eu não preciso questioná-lo. Por que eu tive tanta dificuldade no meu sofrimento? Por que eu quase morri tantas vezes? E por que ainda assim eu sofro nesta terra? Quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de comparar a nossa vida com um marimbondo. Você chega na porta da sua casa, tem lá uma casa de marimbondo. E do seu lado tem uma bombinha que você pode matar aqueles marimbondos. Você mata ou não mata? Sim. Mas a vida do marimbondo não importa para você? Nós não somos maribondos, mas Deus é tão grande, tão poderoso, tão majestoso, tão grandioso, que Ele não precisa dar satisfação para nós, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Amém. Então, com 2 anos e meio, foi quando você cantou pela primeira vez. Pela primeira vez. Lá na Igreja Assembleia de Deus, cantei essa música. Eu sinto muita saudade, me lembro de muitas coisas que eu vivi ali. Eu lembro que era uma igreja que... continua sendo uma igreja que orava muito, que ora muito. Eu lembro das minhas professoras de escola bíblica. Eu lembro de muito detalhe. Foram muitas coisas que marcaram a minha vida. Eu lembro de uma festa de crianças mesmo que eu participei, né? Hoje eu não me vestiria assim, mas na época a gente era criança, né? Era uma calça preta, uma blusa branca, uma gravatinha vermelha e uma faixa vermelha aqui. Eu nunca esqueço disso. Acho que foi uma das minhas primeiras festividades. Eu era muito criança nesse período. Foi um período que marcou muito a minha vida e ali eu já cantava do poder de Deus. E como foi que, de fato, você foi desenvolvendo mais isso mesmo? Porque com 2 anos e meio... Você já tinha a letra de uma música na mente, já conseguiu colocar a voz? Eu tinha uma fitinha assim, ó, que era tipo agendas abertas. E o que acontece? O culto na igreja evangélica, nos cultos, né, a música ela é muito, muito forte. Então, sim, o culto acontece com muito louvor, com muitas músicas, para depois vir a palavra. Isso foi importante para mim. Com 6 anos e meio, meus pais então se separam. Eu vou morar praticamente em frente a uma igreja. Que igreja é essa? A igreja que eu sou até hoje. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que naturalmente é uma igreja muito musical. Então, quando eu chego na Igreja Adventista, a juventude cantava, as crianças cantavam. E eu chego numa quarta-feira, participo ali do culto na quarta-feira. Na sexta à noite já teve um pequeno grupo que as crianças fariam uma programação no domingo e ali já me colocam uma camisa, me dão um CD para poder ensaiar a música que cantaria no domingo, que as crianças iriam cantar. Você chegou na quarta, isso. Na sexta já estava ensaiando.
Tem muita coisa aí, mas, tipo assim, na sexta já tava ali, no primeiro contato, as crianças vão cantar, e criança, né? Então, Sim. a professora colocou todas as crianças assim, eu não sabia qual que era a música, ela colocou a música ali pra reproduzir, eu disse, que legal, música legal, né? Aí, sábado de manhã fui pra igreja, sábado de tarde fui pros aventureiros, sábado de noite tava lá na igreja, domingo de manhã já tinha atividade lá, domingo de tarde foi um ensaio antes do culto. Eu já sabia a música. A menina que iria cantar tava com a voz muito ruim. Então eu já vim, o cantor já tava ali, né? E aí eu cheguei numa quarta e no domingo eu cantei pela primeira vez. Aquela música ali que eles me deram na sexta-feira. E aí pronto, cantei. Aí Lembra logo... da música? Lembro. A música era assim: como uma criança, Cristo ensinou que eu devo ser se quero ir ao céu. Ter a mente limpa e puro coração. O que eu devo ser? O que Deus quer de mim? Sinceridade, amor, perdão e paz. Como uma criança, quero ser. E aí, Memória pronto. boa, viu? A partir daquele momento ali, eu nunca mais parei de cantar. Então, com 6 anos e meio, você já foi desenvolvendo mais. Comecei a cantar na passou igreja a congregar na Adventista. E quando foi que isso se tornou algo mais sério, né, na sua vida? Então, foi muito tempo depois. Muito tempo depois. Eu cantava assim, informalmente. As pessoas me convidavam e eu ia lá. E eu, detalhe, eu tinha uma agenda muito cheia. Informal, mas era Informal, cheia. mas era cheia, sabe? Mas eu nunca cantei assim. Eu tenho alguns amigos que eram na minha igreja que são cantores até hoje. Desirê Costa, Helder. Lá tinha grupos. Eu via essas pessoas cantarem e eu falava, nossa, meu Deus, essa galera... Eu nunca me enxergava como cantor, eu achava eles como cantores, né? E o tempo foi passando, e eu, me envolvia muito com as atividades da igreja. Até hoje me envolvo muito com a juventude, faço muita coisa. Meu tempo não é livre. Eu trabalho não só, acho, na semana cantando em eventos, mas também canto para Deus e trabalho de outras formas para Deus na igreja. E aí o tempo foi passando. Em 2016, eu estava ministrando em uma igreja e foi um culto, assim, abençoado, sabe? Foi incrível o que Deus fez naquela manhã. E quando eu terminei de cantar, a igreja toda veio se despedir. E foi um momento lindo. E um irmão me cumprimentou e falou assim, cadê o CD? 2016, ele perguntou cadê o CD. Eu falei assim, não tem o CD. Ele falou assim, então tá cantando por quê? Aí eu falei, não entendi. Ele falou assim, ué, se o que você cantou aqui hoje, você não consegue deixar um fruto disso aqui conosco, para essa semente continuar germinando até em outros corações, você está cantando por quê? Nossa. Aí eu fiquei... Aquilo me tocou. O que ele falou, qualquer um que escutasse não ia sentir o que eu senti naquele momento. Aquilo me tocou com uma... Eu chorei tanto. Eu falei, Senhor, eu estou cantando, eu não estou deixando semente. Por que eu estou cantando? E aí eu comecei a me questionar. Eu canto por quê? Por que a minha voz não pode ainda chegar em lugares que eu não vou? E de 2016 para cá foi que eu entendia que era muito mais do que cantar. Eu precisava ter um ministério. Então, de 2016 para cá, eu deixei emprego. Eu trabalhava como secretário escolar na época. Eu abri mão de um salário fixo para viver pela fé. Na época, eu recebia R$ 1.400 na época. E eu abri mão de um salário, conforto de um trabalho, de uma estabilidade, para viver pela fé. Hoje, a minha atividade profissional é cantar para Deus. E, assim, quando nós entregamos a Deus o nosso melhor, quando nós dedicamos a Deus e nós fazemos um voto com Ele, quando nós ofertamos aquilo que Ele colocou em nós, Deus aparece. Amém. E hoje, graças ao meu bom Deus, não me falta nada. Dificuldade todo mundo tem, né? Dificuldade todo mundo tem, mas não me falta nada. E eu não tenho como não ser grato a esse Deus. E minha voz... ultimamente, né, eu tenho presenciado grandes milagres que é onde a minha voz tem chegado, lugares que eu nunca imaginei chegar. E a minha voz já chegou. E quando eu chego para cantar, o povo, nossa, eu já te conheço, ó. Eu falo, meu Deus, aqui o povo me conhece. E assim, nada que eu conseguiria sozinho. E aí, a minha voz conseguiu chegar em lugares onde eu nunca consegui imaginar que ela chegaria. Por exemplo, eu fui cantar numa cidade chamada Pacaraima. Ela fica na divisa entre Brasil e Venezuela. Nossa. Muito distante, lá no estado de Roraima. Uma que eu nunca consegui, nos meus melhores sonhos, imaginar que um dia eu ia cantar em Roraima. Outra que eu ia conhecer uma comunidade indígena chamada Bananal, em Pacaraima,
na divisa entre Brasil e Venezuela. E quando eu cheguei nessa comunidade indígena, lá é uma comunidade cristã indígena, só tem índios. Quando eu cheguei, a pessoa que me recebeu no carro foi uma senhora. Eu estava descendo do carro e ela, eu vim aqui te abraçar e te dizer que, ó, eu vi você na TV, eu escuto você na rádio. Eu falei, meu Deus! Sabe, nunca consegui imaginar que a minha voz podia chegar em lugares tão distantes e que a minha história podia alcançar tantas vidas. Eu recebi inúmeros testemunhos de gente que diz assim, nossa, você foi usado por Deus naquele momento que você cantou ali, falou aquelas coisas ali, Deus falou comigo. Já teve casos de gente que saiu de casa, foi para a igreja com os medicamentos tudo pronto em casa para voltar e se suicidar se Deus não falasse. E passou, por exemplo, a manhã inteira. Todo mundo participou. Eu fui o último a participar. Eu ia cantar depois da pregação. Eu cantei, tipo, uns 40 minutos. Deus não falou com ela em nenhum momento, segundo ela. Mas na minha última música, na minha última palavra, nos últimos momentos da participação, tudo que eu falei foi tudo que ela havia pedido como resposta para Deus. E 2 semanas depois ela me procura em um outro lugar, num outro evento, para contar que me agradecer porque Deus me usou naquele momento ali para salvar a vida dela. Eu falei, meu Deus. Então, de 2016 para cá, eu entendo que eu canto por uma razão muito forte. Isso tudo é muito forte, porque você fala, né, que antes você cantava ali informalmente, as pessoas chamavam, tal, ou seja, de certa forma as pessoas já percebiam um talento, percebiam, né, um dom, tal, mas é muito importante quando a pessoa ela tem esse instalar, né, quando a pessoa entende, e eu tenho certeza que foi o próprio Deus que usou essa pessoa para falar com você, isso, né, do CD e tal, porque não estava falando só sobre gravar um CD, mas é sobre a pessoa entender aquilo que Deus o chamado, derramou o sobre a vida isso. dela, entender aquilo que Deus confiou sobre a vida dela e o quanto isso pode ser potencializado para alcançar outras vidas. E o objetivo tem que ser esse. Eu acho que a fama é uma consequência de um bom trabalho, seguidores é consequência de um bom trabalho, suas músicas tocarem nas rádios, estar no Sprint Top do Spotify ou nos vídeos mais vistos do YouTube é resultado de um bom trabalho. Mas salvação, só o Espírito faz. Transformar vidas, só o Espírito do Senhor, só o Senhor Jesus faz isso. E ele usa os seus filhos como instrumento para poder fazer isso. Ele usa pessoas indignas, não merecedoras, pecadoras, miseráveis como eu, como você, para alcançar outros filhos que estão em outros rebanhos ou que estão seguindo por caminhos, ovelhas que estão seguindo seus próprios caminhos. Ele nos usa, mesmo sabendo quem nós somos, para alcançar essas pessoas. Isso é gratificante, mas isso também é muito desafiador. Porque eu sou jovem, eu tenho 26 anos, às vezes eu falo para Deus, eu falo, Senhor, eu não sou capaz. Mas eu entendo que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o verso da Bíblia se cumpre, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vai também nisso, porque às vezes não é você e nunca vai ser sobre mim, é sempre sobre ele. Amém, amém. Eu quero só fazer uma pausa aqui para falar com essa pessoa que está assistindo o podcast e ainda não é inscrito no nosso canal. Tá esperando o quê? Não, Léo? Isso tá errado aí. Tem que tá esperando o quê? Vamos lá. Vai lá embaixo, gente, no botão de se inscrever. Você não caiu aqui de paraquedas. Sim. Eu tenho certeza que Deus está falando muito com você. E para você receber outros conteúdos aqui do nosso canal, basta você lá embaixo, no botãozinho lá de inscreva-se, clica lá, deixa também o seu like, deixa um comentário lá, Deus falou comigo, tal, entendeu? Nós queremos ter seu feedback também. E pode ter certeza que cada conteúdo que sair aqui você vai ser muito edificado. Agora, pastor, tem um detalhe também. Precisa ativar o sininho para receber Verdade. Todas as vezes. E tem mais, gente. A gente pode fazer muito mais. Imagina só esse conteúdo chegando para alguém que está precisando. Então, pega, compartilha o link desse vídeo aqui assim que você terminar de assistir e manda para todo mundo lá no seu WhatsApp. Manda no seu Instagram, no direct. É a forma que Deus pode usar você para salvar outras pessoas. Ó, o que eu estou falando aqui é que Deus tem usado a minha vida para salvar outras pessoas. E agora Deus pode estar tentando usar a sua vida para alcançar outras. E você pode ser um canal nas mãos de Deus para alcançar outras vidas. Então pode compartilhar, não é isso, Amém, pastor? é isso aí. Compartilha lá. Manda lá no Instagram, manda no WhatsApp, manda para os seus contatos.
Nome de Jesus. A gente pensa, às vezes, que isso às vezes pode não surgir efeito, mas pode salvar muita gente. Verdade. Às vezes você manda para alguém e ela diz assim, poxa, eu realmente estava precisando dessa palavra. Então compartilhe, meu irmão, em nome de Jesus. Compartilhe. É isso aí, é isso aí. E, Léo, como todo levita, né, todo ministro de louvor que vem aqui, a gente pede, não tem como. Ainda mais você que é o cara dos agudos. Meu Deus. A gente pede aqui, eu peço sempre para poder cantar aqui. Eu queria agora que você cantasse uma canção que marca a sua vida. Depois eu vou ter as músicas do seu DVD que tá vindo aí, né? Inclusive eu vou estar lá nessa gravação. Vai sim. Mas eu quero que você cante agora uma música, né? Que você falou que é a música que te marca. Eu posso cantar duas? Sim. Ou uma só? Pode ser duas. Então eu vou cantar a primeira música que eu cantei na minha vida, né? Com 2 anos e meio. E ela fala que os nossos dons, os nossos talentos é realmente para servir. Nossa vida é para servir ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Essa canção é muito Cassiane, né? Muito linda essa canção. Muito linda essa canção. E o que essa canção diz, eu vejo na sua vida, né? Glória a Deus. Os dons e talentos que são para servir ao Senhor, né? Diante de tudo que você falou, diante do que eu tenho acompanhado da sua vida, é exatamente isso, né? E nós que servimos a Cristo, é o que nós precisamos ter em nosso coração, é isso, que a nossa vida, cada talento, cada dom que Deus derramou sobre a nossa vida deve ser para glorificar o nome dele, para alcançar outras vidas. E é isso que você tem vivido na sua vida, né? Experimentar viver o ministério tem seus desafios. Por vezes não estar com a família, com os amigos. Assim, isso já aconteceu inúmeras vezes, sabe? Eu estar numa viagem cumprindo compromisso e os meus amigos estarem num evento muito especial na minha igreja, eu ficar assim, só assistindo os vídeos, falar que eu queria tanto estar lá. Aniversário dos meus pais, meu aniversário, às vezes aceitar um compromisso. Teve um aniversário meu mesmo que eu passei na estrada, porque o lugar que eu fui cantar era tão longe. Nossa. Que tipo, eu tive que pegar ônibus para chegar no aeroporto e depois pegar um avião. Então, meu aniversário é para ser no caminho. Nossa. E isso acontece muito. Esse mês, por exemplo, eu tenho uma viagem que só de barco é 19 horas para chegar nesses lugares e levar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, e não tem isso de dizer, só vou se for um lugar que nada, top, só vou se tiver público, assim, fazer isso, Deus me mata. Porque assim, eu falo isso com muita sinceridade, sabe? Eu não sou nada sem meu Deus. Nos meus piores momentos, Deus estava lá. A pandemia fechou as portas das igrejas, né? Muitos lugares ficou sem ter culto. A minha atividade profissional era música. Eu tinha um dinheirinho reservado e confiando na palavra de alguém que
mal intencionado, né? Que se apropriar da visibilidade, né? Dessa efêmera fama que as pessoas acham que a gente tem que... Para mim, famoso é Cristo, porque até hoje nós reverberamos o nome dele. Amém. A pessoa, então, tentou se aproveitar e eu fui lá e fui. Chegou um momento que eu perdi tudo. Não tinha recurso. Nós somos amigos, eu posso compartilhar isso com vocês, eu não tenho vergonha de dizer isso. Chegou um momento, 31 de dezembro de 2022, eu fui convidado para cantar num culto de gratidão de final de ano de uma igreja batista aqui em Salvador. A pastora falou assim, nós não temos muito, mas nós vamos te dar uma oferta. Eu falei, tudo bem. Ela mandou a oferta na semana e como eu tinha perdido tudo por conta do que fizeram, né, comigo, eu só fui com o dinheiro do transporte para poder voltar. Quando eu cheguei em casa, no dia 31 de dezembro de 2022, eu não tive mensagens de amigos, a gente não tinha praticamente nada na nossa casa, porque nós havíamos investido tudo que tínhamos no negócio e acabamos perdendo tudo. No dia 31 de dezembro, não teve amigos que desejassem um feliz ano novo. Não tinha recurso. E praticamente não tinha nem o que comer. Mas eu tinha Deus. Então eu tinha tudo. E aí Deus me deu uma letra de uma canção, que é a que vai estar no meu DVD. Essa música diz assim, pode o mundo te deixar. Naquele dia Deus me deu uma canção que diz assim, pode o mundo te deixar. Seus amigos podem te esquecer. Cristo não vai te abandonar. Ele viu você chorar. Acho que vai ficar melhor você cantando. Ouve o que Deus quer te dizer através dessa letra. Pode o mundo te deixar, seus amigos te esquecer, Cristo não vai te abandonar. Ele viu você chorar. Ele é um pai de amor, nunca abandona os seus. Mesmo se tudo desabar, de braços abertos Ele vai te amparar. E nunca se esqueça que Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E que essa promessa nunca morra dentro do seu coração. Amém, amém, amém. Ou seja, uma canção, uma letra que veio de um momento que você realmente viveu. Veio de uma vivência, de uma experiência. E eu acredito que até o momento da dificuldade foi um propósito que Deus tinha para dizer assim, o controle é meu, a viabilização de recursos é minha, eu tenho em minhas mãos o querer e o efetuar, e você precisa entender isso, que as suas forças não são nada diante da minha. E eu entendi isso claramente. Ou seja, e falar sobre processos, né? Sobre o que você fala, nos lembra exatamente sobre esses processos que Deus ele nos permite passar. Né? Processos que às vezes são verdadeiramente dolorosos. Certo. Mas no final, às vezes no momento a pessoa ela não entende, às vezes a pessoa ela até quer questionar a Deus, às vezes a pessoa se pergunta o porquê, Senhor. Mas depois que a pessoa passa aquela fase difícil, que chega lá na frente, a pessoa olha para trás e ela diz, verdadeiramente valeu a pena, e verdadeiramente é como a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que foram chamados, né, segundo o seu propósito. E ninguém está escapo disso, amigo. Porque tem gente que Deus não chamou para ter visibilidade, mas Deus chamou para ter um ministério para alcançar outras pessoas sem visibilidade. Eu gosto sempre de falar que eu não preciso cantar bem para poder falar de Jesus para alguém. Eu não preciso ter uma voz bonita, eu não preciso ser eloquente nas minhas palavras, né? Para falar de Deus, falar do que Deus faz. Porque todos nós temos uma história com Deus. Verdade. Se nós olhássemos para a nossa vida de uma outra ótica, né? Com uma outra visão, sobre tudo que Deus já fez por nós, nós não temos motivos para não sermos fiéis a Deus. Verdade. Porque Ele nunca falhou. E eu queria só voltar um pouco em algo que você falou, né, que eu fiquei refletindo sobre isso, que você,
largou, né, uma vida de estabilidade, um emprego ali fixo para poder se lançar em algo que não é apenas uma profissão, uma carreira, mas é um chamado. Ou seja, um chamado tem um preço a ser pago para viver o chamado. Tem. Né? O chamado. Se eu pudesse resumir o chamado em uma frase, seria: é na impossibilidade humana que o poder de Deus aparece. Assim como o fato que eu te falei, né, de abrir mão do emprego. Deus, assim, já se mostrou diversas vezes na minha vida em situações parecidas como essa. Eu sempre fui muito assim, eu gosto de falar, sempre fui muito bom me comunicando, não tenho vergonha do público, e eu sempre fui muito desenrolado, como as pessoas falam, né? O cara, ele fala bem, não sei o que, bababá. E quando eu era criança, me convidaram para fazer uma propaganda para o governo. Eu fui fazer uma propaganda para o governo, né? Falar de uma TV para os estudantes. E aí, nisso eles prometeram um cachê, assim, muito bom. Na época eu era uma criança, tinha uns 9 anos. Eles disseram que iam pagar um cachê de R$5.000. Nossa, todo mundo ficou, nossa, estamos ricos. E aí, não pagaram. E aí, coincidiu que meu padrasto faleceu, ficou só eu e minha mãe. Mas você chegou a fazer a propaganda? Fiz, mas a gente não recebeu. Até então, né? Calma aí que eu vou contar um milagre. E aí, meu padrasto faleceu. E, na época, meu padrasto era o provedor da casa, né? Eu era uma criança, minha mãe ficou muito, muito, muito debilitada, porque realmente meu padrasto, a gente perdeu alguém que a gente ama, então... Sim. E aí chegou um momento que as coisas começaram a faltar. Faltar. E minha mãe procurava emprego e não conseguia. E eu hoje, pastor, eu posso confessar uma coisa pro senhor, eu tenho um ódio tão grande de cuscuz que você não tem noção. Eu odeio cuscuz. Porque nesse período a gente passou meses. Era cuscuz de manhã, cuscuz de tarde, cuscuz de noite. Era horrível. Eu odeio cuscuz hoje. E aí, criou trauma de cuscuz. Criou trauma de cuscuz. E aí, eu fui pra igreja numa quarta-feira. E aí o pregador falou assim: é na impossibilidade humana que o poder de Deus aparece. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Cheguei em casa, dormimos, acordamos. E quando acordamos, que terminamos de tomar café da manhã ali, minha mãe falou assim: filho, nós não temos nada para almoçar. Aí eu falei: mãe, ontem eu aprendi na igreja que na impossibilidade humana o poder de Deus aparece. Isso você tinha 9 anos? 9 anos. E aí minha mãe chorou, a gente chorou, oramos e ficamos. Passou-se algumas horas, 10 e alguma coisa da manhã, o telefone celular da minha mãe tocou. Ela achou que era o quê? Cobrança. Era o pessoal da produção da propaganda que eu fiz para o governo. Dona Elma, a gente está tentando entrar em contato com a senhora há muito tempo e não conseguimos. Olha só. A gente quer fazer o pagamento da propaganda do Léo. Minha mãe, sério? Passa aí uma conta caixa para a gente poder fazer a transferência. Minha mãe foi lá e passou. E antes do meio-dia tinha R$5.000 na conta. Meu Deus. Foi surreal. Minha mãe me deu R$50. Eu me senti um menino rico da escola. Eu fui pra escola e comprei sabe aquelas pipocas micão para todos os meus colegas. Eu era um menino rico da escola. Ostentou. Se visse aí uma criança com R$50, eu tava rico, milionário, e ninguém falasse comigo. E a partir dali, nós fomos vendo de forma muito clara, mais do que a gente já via, que Deus não tinha deixado a gente. E Ele nunca vai nos abandonar. Ele é um pai de amor, nunca vai abandonar os seus. E aí as coisas foram começando a melhorar a partir desse fato aí, né? Eu lembro que com esse mesmo dinheiro minha mãe refez o meu quarto. Assim, eu virei o menino rico do bairro. Famoso porque tinha feito a propaganda e ainda rico. Mas eu lembro até hoje aqueles R$50 que minha mãe me deu. Minha mãe nunca tinha me dado R$50 assim. 9 anos eu recebi R$50. Eu falei: Jesus, eu tô rico. Eu não sabia nem que era R$5.000 naquela época. E ganhar R$50, eu falei: gente, eu tô por cima da carniça agora. E aí, mas eu tô te contando essa história porque Deus é bom o tempo todo. E às vezes nós não queremos que Deus tenha governabilidade das coisas. A gente mesmo quer resolver. A gente acha que a gente pode, a gente acha que a gente tem força suficiente. Claro, obviamente, tem coisas que nós precisamos fazer sim. Porque Deus, Ele pode fazer, mas tem coisas que a gente precisa botar o pé na água para o mar se abrir. Tem coisas que dependem de nós, mas tem outras que a gente precisa realmente entender que é Deus quem faz. Sim. A gente pode até tocar o mar, mas quem abre é Deus. Sim.
Mas é importante esse passo de fé que é necessário ser dado. É né? muito importante. E a gente, às vezes, é muito covarde. A gente tem medo de dar esses passos. A gente tem medo porque a gente entende que e realmente as possibilidades, né? A felicidade, as conquistas, elas são como se a gente estivesse num campo negro e fosse passar um cavalo negro correndo, a gente precisa montar nele. A gente tem medo disso, a gente não quer isso. A gente acha que a gente não vai conseguir. É muito grande para nós. E as oportunidades são isso. Eu, por diversas vezes, me vi em momentos da minha vida que eu realmente precisei arriscar. Eu precisei entender que quem abriu o mar era Deus, mas quem tinha que colocar o pé na água era eu. Sim. E é o que muitas pessoas às vezes não entendem, né? A gente fica preso no e se. É. E se o mar não abrir? E se Faraó alcançar? A gente fica muito preso no e se. E a gente se esquece que Faraó não vai alcançar. Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer você passar. E Deus é Deus, Ele nunca deixou de ser fiel com ninguém. Todos esses anos vai ser com você? Verdade. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Pedro. Jesus encontra Pedro, né, naquela situação ali que a gente sabe, a gente conhece. Né? Tinha tentado uma madrugada inteira. Só que aí Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, vai novamente. Se faze-te ao largo e lança as redes. Aí Pedro até falou: mas Senhor, eu tentei. De novo, meu Deus. Eu tentei a noite toda e não consegui. Só que aí tem um porém. Mas sob a tua palavra, ou seja, mais porque agora eu estou debaixo da palavra do Senhor. Isso. Agora eu vou lançar as redes. Ou seja, eu tentei do meu jeito, eu tentei da minha força, tentei por mim mesmo, não tinha uma palavra. Mas agora, porque o Senhor está liberando a palavra, eu vou lançar as redes. Mas e quando Deus libera a palavra e nós ainda assim não vamos? Aí não tem como viver o milagre. Não tem como. A fé é isso, né? A certeza de coisas que nós não vemos. Verdade. Precisamos acreditar. A fé é isso. Às vezes existem pessoas que vivem exatamente isso aí. Deus tem promessa, Deus tem um chamado, Deus já mostrou para a pessoa que tem algo grande para fazer na vida da pessoa, através daquela pessoa. Mas às vezes a covardia, como você falou, às vezes a pessoa precisa se lançar. Se você não tivesse a coragem de ter saído, largado o emprego, para muitas pessoas isso pode ser loucura. Talvez pessoas próximas de você falam: Léo, sério que você vai fazer isso? Vai largar a instabilidade e tal? Eu ouvi tanto isso. Mas você sabia... Isso é coisa de um adolescente inconsequente. Como é que faz isso? Eu tive que trancar a faculdade porque eu pensei o seguinte, eu falei: Senhor, eu tô saindo no trabalho porque eu quero viver do ministério e no trabalho eu não vou conseguir. Porque como eu já canto, eu tenho uma série de agendas. Então, se eu permanecer no trabalho, não vou conseguir cumprir a agenda. E se eu sair do trabalho, eu vou conseguir fazer a agenda. Então, eu não quero ser infiel no meu trabalho. Eu quero, até o último momento que eu estiver lá, eu quero dar o meu melhor lá. Então, eu reuni com os administradores e falei assim: a partir de hoje eu vou seguir o meu ministério. Então, eu abri mão de um salário fixo. Eu abri mão de uma vida, né? Vamos dizer assim, instável, porque eu tinha um bom emprego na época, para seguir o ministério. E te digo, amigo, não foi fácil. Eu lembro que eu lancei o meu CD no sábado e no domingo o meu primeiro cachê foi R$130. E tipo, eu já tinha responsabilidades com a minha casa, né, com a minha mãe, eu já tinha contas para pagar, eu já tinha uma vida. E eu falei: Senhor, agora é só eu e o Senhor. E fomos, foi só eu e Deus, e nós fomos juntos e estamos juntos até hoje. Não vou largar o meu Deus por nada nessa vida. Mas foi tão difícil. Mas hoje eu olho para trás e eu falo: Senhor, obrigado. Porque se eu não tivesse tomado a decisão de viver para o Senhor, eu não tinha chegado aonde eu cheguei hoje. Talvez eu não tivesse nem o que eu tenho hoje. Verdade. Por causa desse passo de fé. E é um assunto assim difícil, porque você mexe com o conforto das pessoas, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que ela tem uma sistemática, né? Ela tem uma atividade ali regular, querer viver da fé. Como que você vai dizer para essa pessoa que é possível, sendo que ela já é uma provedora, já é um provedor, ela já sai todos os dias para garantir o sustento e tudo? Você vai dizer: não, a partir de hoje, se você fazer assim, Deus vai prover. Acreditar nisso, as pessoas têm uma certa resistência, porque realmente é difícil. Sim. Tem gente que não consegue dar 2 passos se não tiver os pés no chão realmente para pisar. Só que viver com Deus não é assim. Verdade. Deus não é um Deus de bagunça, Ele não faz nada desorganizado. Mas viver com Deus, você realmente precisa ter fé. Você precisa dar passos. Você precisa realmente colocar o pé na água para o mar se abrir. Senão, irmão, não vai dar certo. Verdade. Tem muitas pessoas, às vezes, até que olham para alguém
né, que chegou em algum lugar, né, que alcançou certas coisas, está vivendo algumas coisas grandes com Deus e até fica olhando para aquilo e não entende que para a pessoa chegar ali teve todo um processo e teve toda essa questão de a pessoa ter dado esse passo de fé, né? Eu ainda digo mais. Você pode ter o número que você tiver. Você nunca vai deixar de viver processos. Não tem essa pessoa que esteja... Até Cristo voltar para buscar o seu povo e a sua igreja, nós não estaremos 100% bem. Ninguém Verdade. é 100% nada. Ninguém é 100% público, ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% triste, ninguém é 100% nada. Eu tenho descoberto isso todos os dias. O que eu não posso deixar de entender como filho e servo de Deus é que a minha vida tem um propósito. Qual que é o primeiro propósito que Deus tem na minha vida? Me salvar. Segundo, o segundo propósito que eu tenho na minha vida é fazer com que as pessoas que tenham contato comigo sejam direcionadas para Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo também o verso da Bíblia que diz que as outras coisas me serão acrescentadas. Não vai me faltar comida, não vai me faltar dormida, não vai me faltar sustento, porque Deus cuida de mim. Eu preciso entender que o controle da minha vida está sobre as mãos de Deus. Amigo, eu não sou nada. Se Deus quiser me colher desta terra, em qualquer minuto Ele vai fazer isso. Quem eu posso pensar que sou diante de Deus? Eu não sou nada, você não é nada. Você está aqui agora, a gente está aqui conversando. Mas a gente não sabe se a gente sair aqui, pode ser que aconteça alguma coisa. Deus colhe a gente. Verdade. Então, se eu, entendendo isso, não consigo entender que a minha vida está sob completa governabilidade de Deus, eu não sei o que mais dizer. Porque a gente fica pego às coisas, sabe? Para ter segurança, essa segurança que a gente acha que a gente fica preso ali. Na verdade, não é nada. A nossa vida precisa estar, de fato, sob o controle de Deus. Verdade. Às vezes tem pessoas que não estão vivendo coisas com Deus. E isso a gente aplica em vários sentidos, né? Cada pessoa que está assistindo leva para a sua vida no sentido que Deus está falando contigo. Né? Mas tem pessoas, às vezes, que não estão vivendo maiores experiências com Deus, não está tendo uma comunhão maior com Deus, até mesmo uma intimidade maior com Deus, justamente por isso. Porque está se segurando em algumas coisas, né? Eu vejo muito nisso, sabe? O que me vem à mente é Pedro dentro do barco, em outro momento já, né? Pedro lá dentro do barco junto com os discípulos, no meio da tempestade, e Jesus vindo andando sobre as águas, e chega para eles, né? E aí Pedro fala assim, o Senhor me manda ir ter contigo. E Jesus fala para ele, sai do barco, sai. E aí Pedro, naquele momento, ele poderia. Qual era? No meio de um mar, no meio de uma tempestade. Eu pergunto para você, no meio de uma tempestade, o único lugar no meio do mar que você tem para tentar se segurar ali era o quê? O barco. Qual era o único lugar seguro naquele momento? Era o barco. O único lugar confortável no meio da tempestade naquele momento era o barco. Mas tem horas que Deus ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. Tem hora que Deus ele quer nos desafiar. Tem hora que Deus ele quer que você saia da zona de conforto. Tem hora que você precisa sair da zona de conforto. Quando Pedro ele sai do barco, ele vive algo sobrenatural. Ele anda sobre as águas. Quando você sabe quem Deus é, você não precisa entender o que Ele faz. Olha Moisés. A gente falou sobre Moisés. Sim. Moisés nasce. Sai o decreto de que todos os primogênitos precisavam ser mortos. Uma das personagens mulheres da Bíblia que mais me chama a atenção é a irmã de Moisés. Eu sei que todas têm o seu lugar, mas a irmã de Moisés me chama muita atenção. Aquela mulher é muito inteligente. Ela então sai com Moisés e ela consegue formar uma cena e a resolução de todos os problemas. Ela coloca Moisés no caminho da filha de Faraó. A filha de Faraó encontra Moisés. Ela então encontra a filha de Faraó e já dá para a filha de Faraó a solução dos problemas. Olha, eu conheço alguém que pode cuidar. Chega em casa e diz o que para Joquebede? Olha, seu filho não morreu e ainda conseguiu um Bolsa Família para você. Não é assim? Sim. Aí, olha só a volta que eu estou dando. Moisés então é chamado por Deus e quando Moisés passava por situações difíceis, quem que ele procurava para se aconselhar? Não era Arão. Era Miriam. Miriam morre. Tem momento mais difícil na nossa vida do que quando alguém que a gente ama morre? A base de Moisés morre. Moisés está na tenda, o povo bate,
para dizer que está sem água. Eu não imagino uma cena bonita. Eu imagino criança chorando, um desespero. Faltou água, não tem água. Estamos no deserto. O povo diz para Moisés, você nos trouxe até aqui para morrer. Eu imagino um ambiente de completa confusão, gritaria, criança chorando, mãe desesperada. Então ele fala com Deus, ele diz, toque a rocha para ter água. Naquele momento de tocar a rocha, tem o povo do lado questionando como é que você vai tirar água de uma pedra aí. Se você pegar, por exemplo, a psicologia, né? Essa cena, por exemplo, vamos imaginar como se nós estivéssemos analisando psicologicamente aquilo dali. Moisés olha para o povo com um cajado, olha para a pedra, olha para o povo, e o que é que ele faz? Faz o quê? Bate na pedra. Aquele cajado era para ir para onde? Psicologia vai dizer, né, que se alguém, por exemplo, tem um objeto nas mãos, ela não direciona para você, ela joga direcionando para outra coisa, aquele objetozinho era para ir para quem? Para as pessoas. Para você. Aquele cajado era para ir para quem? Para o povo. Então Moisés faz o quê? Na rocha. Mas aí, quando ele vai contar para Deus, ele diz assim, já que você feriu a rocha, você não vai entrar onde? Nós não podemos advogar a favor nem de Moisés, nem de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem nós pensamos que somos para questionar o que Deus faz? E aí? Tem coragem de advogar em favor de Moisés? Não tem. Quando você sabe quem Deus é, você não precisa entender o que Ele faz. Porque em Deus está o querer e o efetuar. Em Deus estão as respostas que nós não entendemos e as que entendemos. E existem coisas, me permita te dizer isso, que Deus só vai revelar presencialmente. Verdade. Existem questionamentos que Deus só vai responder quando você estiver com Ele, face a face, quando Ele voltar para nos buscar. Nós vamos sentar com Ele, Ele vai dizer alguns porquês que na nossa cabeça ainda não estão tão claros assim. O que é isso? Fé. É isso É o mesmo. passo. É largar emprego, largar faculdade. Hoje eu voltei para a faculdade. Hoje eu estou até num outro curso, não estudo mais jornalismo, faço direito. E graças a Deus tenho vivido os propósitos de Deus porque entendi que a minha vida está sob o controle dele. E enquanto Ele permitir, eu vou seguir, continuar. Enquanto Ele não quiser mais, se Ele quiser me levar hoje ou amanhã, eu dizer, Léo, vem. O dia que se Jesus voltasse agora, como que nós estaríamos? Verdade. Se enquanto estivéssemos gravando esse podcast aqui, o céu se rasgasse e Jesus voltasse. E aí? Isso é o que importa, né? Porque quando você fala, né, isso que você disse, que para você, como é que você falou? Quando você sabe quem Deus é, você não precisa entender o que Ele faz. Isso é necessário confiança, confiar em Deus. E só quem está disposto, só quem é capaz de confiar em Deus, né, como diz lá no Salmo 125, que quem confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam. Mas firme permanecem para sempre. Né? Quantas pessoas têm se abalado porque têm perdido sua confiança em Deus? Isso Quantas pessoas, infelizmente, têm desistido no meio da caminhada, sendo que Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente pode estar falando para algum jovem nesse momento que está assistindo esse podcast, depois que chegou do trabalho, está cansado, está achando que está sozinho, está lá no quarto assistindo, com o celular aqui. Deus está aí. Amém. A gente pode estar falando para alguém que está durante uma madrugada, não tem o que fazer, não está conseguindo dormir, está cheio de problema, porque acha que a governabilidade está sobre ele e não está em Deus, está sobre ele, ou está tentando resolver as coisas com suas próprias forças. Alguém pode estar assistindo esse podcast numa madrugada, ele pode estar achando que Deus o abandonou, está sem sono porque não sabe o que fazer. Deus está usando isso aqui para te falar que a governabilidade é dele. Ele está com você aonde quer que você vá. Deus é com você. Não se esqueça. Não, você falou algo muito forte de tirar sobre si. É o que Jesus fala, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Às vezes a pessoa está sobrecarregada por isso, porque ela está tentando do jeito dela. Está tentando na força dela, pela cabeça dela, como ela quer que seja. Mas quando você entrega, né, aquele versículo que você falou no começo, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele guiar a sua vida. Né? O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Você não precisa carregar o mundo nas suas costas.
Porque Jesus ele já pagou o preço para você ser livre e viver uma vida plena, uma vida em abundância e principalmente alcançar a salvação. E tem um detalhe, viu, amigo, que eu acho muito pertinente nesse verso e que vale a pena falar para complementar a sua fala. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando nós estamos no caminho, nós estamos parados ou estamos caminhando? Caminhando. O segredo está se no nosso caminho nós queremos Jesus ou não. Porque a gente não vai deixar de andar. Agora, sucesso a gente só vai ter se no caminho ele estiver. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho. Significa o quê? Que a gente até pode continuar caminhando, mas quando a gente entregar ao Senhor o nosso caminho, aí vem as vitórias, vem as bênçãos, vem tudo de bom na nossa vida. Agora, quando nós decidimos caminhar sozinho... Léo, eu queria te perguntar também, você agora, né, hoje tem muitas agendas e tal, me conta aí, conta pra gente, quais são os maiores perrengues, assim, já passou perrengue cumprindo a agenda? Meu filho, eu tenho que escolher em todos esses anos o que é que eu vou falar, porque todo final de semana tem um perrengue. Todo dia é um desafio diferente, né? Cara, eu me lembro de um fato muito complicado. Eu fui cantar em um bairro aqui de Salvador, irmão, esse bairro é famoso aqui em Salvador, porque é um bairro que o pau quebra, né? Violento. Uhum. E aí a irmã me convidou, eu falei, irmã, então eu posso ir, mas eu não posso ficar até o final. Isso era uma vigília. Eu falei, não posso ficar até o final. Vigília de amanhecer o dia. Isso, de amanhecer o dia. Eu não posso ficar até o final. Ela, tá bom, não, você fica até a meia-noite. Combinei com o meu motorista. Eu falei, ó, eu não vou ficar, eu vou ficar até meia-noite, porque eu tenho que dar aula no domingo lá, eu preciso estar inteiro, né? E aí... eu falei pra ele, quando eu entrei no carro, que ele me pegou em casa, eu olhei, eu fico atento a muita coisa. Que eu considero o meu trabalho como o meu ministério como um trabalho. Então eu fico atento. Eu olhei pro carro, o coisa da gasolina estava na reserva. Deus me revelou. Que eu falei assim, amigo, você vai colocar gasolina às que hora? Eu falei, amigo, você vai colocar gasolina a que hora? Ele, não, eu vou deixar a minha namorada em casa e que ela estava também no carro, e aí eu boto gasolina, não se preocupe não. Isso quando ele foi te levar? Isso. Eu disse, tá bom. Só que aí Lúcifer soprou no ouvido dele que a gasolina dava. E ele ouviu a voz. E ele foi e esqueceu. Quando ele me chega meia-noite na porta da igreja, ele desliga o carro e vai dormir enquanto eu estou terminando de cantar. E o pau quebrando. Ele desce do carro, entra na igreja, por quê? Porque estava tendo tiro, muito tiro. E aí, quando eu termino de cantar, ele veio e fala assim, bora logo pro carro, porque tá tendo muito tiro aqui pra gente logo ir embora. Digo, vambora. Entrou no carro, que ele liga. Nada. Eu olhei pra ele e falei, Niltinho, você colocou gasolina? Ele. Nada. Ele, pera ainda que eu vou colocar o carro pra pegar no tombo. A igreja era numa ladeira. Lá embaixo, tiro. Pá, 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 pá. Ele foi colocando o carro pra pegar no tombo e o carro foi descendo. E tiro. E nada do carro pegar. Ele joga o carro pro canto assim, vira, o carro fica inclinado assim, liga o carro, nada. Os irmãos na porta da igreja assim. Os irmãos não iam ter como também descer e ficar exposto no meio da rua. E eu dentro do carro. Ele falou, a gente precisa sair, voltar para a igreja, esperar o dia amanhecer para a gente procurar um posto de gasolina próximo para poder abastecer. Eu falei, não, eu vou voltar para minha casa, eu vou dormir em casa. Ele falou, não tem como a gente ir embora. Eu falei, tem sim. Aí ele, por favor, vamos descer. Eu falei, só um minutinho. Aí eu fui orar. Aí eu lembro que eu inclinei assim minha cabeça. Eu falei, Senhor, falei comigo, só com Deus, né? Eu falei, Senhor, eu vim aqui, eu cumpri o meu papel, eu tenho um compromisso amanhã, eu não posso ficar aqui. Eu não estou com medo desses tiros, mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Me tire desse lugar. Aí, amém. Liga o carro. Ele não vai pegar. Eu digo, liga o carro. Não pegou. Ele não pegou. Eu falei, liga de novo. Na hora que ele girou, irmão, na segunda vez o carro pegou. Ele deu um rampante e saiu. O carro parou exatamente bem próximo de um posto de gasolina, já numa avenida principal. A gente já estava distante de onde tudo estava acontecendo. O carro morreu.
Ele me deixou no carro, foi lá com um galão, comprou a gasolina, voltou. Teve a dificuldade do carro pegar ainda, porque tava zerado, sem combustível nenhum. E nós conseguimos chegar em casa. Quase 1h30 da manhã. Mas nós chegamos. E eu nunca consegui esquecer esse fato, porque naquele momento, sem gasolina, não sei como, os anjos do Senhor empurraram aquele carro e a gente conseguiu chegar. E, tipo, ele sempre conta esse testemunho, porque realmente ali foi a mão de Deus. E os tiros comendo no centro, e a gente conseguiu sair dali e conseguimos chegar em casa. Foi um perrengue, mas foi um perrengue onde você viu a mão de Deus no Foi um livramento, milagre, né? Foi um milagre. Mas tem Viu muito um perrengue, milagre. viu? A gente passa perrengue todo dia. Tipo o que mais? Cara, olha, deixa eu ver um perrengue legal aqui, engraçado. Um perrengue chique, né? Eu pego muito avião, né? E aí, tava aqui no aeroporto de Salvador, esperando para embarcar, tava chegando em São Paulo. E eu converso com todo mundo. Tipo, até as moças da companhia. Tem gente que já pediu foto comigo. Eu falo, gente, eu não sou famoso. Não, mas a gente conhece você, não sei o que. Ah, que legal. Aí eu tava conversando com a moça. Ela, não, eu tenho conexão aqui em Salvador, eu moro em Portugal. E aí foram muitas horas de voo, não sei o que. Eu não tenho medo de avião. Mas nessa oportunidade, eu tava sentado do lado dela, tava na janela, ela num corredor. E a gente veio conversando sobre essa questão de voar muito. Eu dormi, né? Eu falei, essa moça aqui, ela tem muita experiência de voo e eu vou dormir aqui, dormi. Só que aconteceu alguma coisa descendo em Congonhas que o piloto precisou arremeter. Só que quando ele arremeteu assim para o lado. E o que eu conseguia ver na janela foi prédios. E todo mundo que embarca para Congonhas lembra do quê? Do acidente que teve lá. Sim. Cara, essa mulher começou a gritar. Só que eu acordei com os gritos dela. Então eu fui dormir pensando que ela tinha muita experiência de voo. Quando eu acordo com ela gritando. O que eu pensei? Se essa moça, que tem essa experiência toda, tá gritando, eu, você e outros na lista do Fantástico, com certeza. Vão falar todo mundo importante e eu vou ser aquele que vai dizer e outros. Cara, na hora que ela gritou bem alto, que eu vi o avião também gritar, que eu olhei, que eu vi os prédios, irmão. Eu dei um grito. Só que, tipo, como eu canto muito agudo, foi um grito muito agudo. Foi algo... assim, muito agudo e, tipo... Tá. Todo mundo parou de gritar, o avião saiu assim, eu continuei... Socorro! Até que eu me dei por Gritando conta... afinado. Até a mulher falou assim... tá bom, né? Já deu. E eu depois saí rindo. Porque, tipo, eu não tenho medo. Mas naquela hora, o susto que eu tava dormindo, o susto foi tão grande que eu dei um gritão, mano. Um gritão, Sim. meu. Mas foi um grito muito agudo. Tipo assim, não foi um grito histérico, foi um grito... Tipo assim, aí o pessoal... Meu Deus, que garganta. E alguma experiência boa, legal, assim, legal de... Cara, você já passou na a primeira nas música que eu agendas. cantei na vida, como eu te falei, foi da Cassiane. E aí eu, tipo, meu Deus, eu sonhava muito em, tipo, um dia poder sentar e dizer, poxa, né, cantei essa música. E Deus faz umas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu, meu pai. Deus é muito incrível, né? E eu fui convidado para cantar num evento que eu e ela estávamos no cartazes, como cantores do evento. E aí eu falei, não, deve ser assim, eu vou cantar primeiro ou depois dela, não sei, eu não vou nem ver ela. Nem Não encontrar. vou nem encontrar. Pois ela precisava fazer um evento e precisava cantar primeiro. E, tipo, a produção dela veio falar com a minha produção para ver se conseguia substituir a minha apresentação. Só que, tipo, ela veio também. Adivinha quem ficou no camarim juntos? E aí eu tive a oportunidade de falar pra ela, falei, poxa, a primeira música que eu cantei foi sua, ela falou, me elogiou, falou da minha voz e tal, bababá, mostrei algumas coisas. E ali eu falei, Senhor, valeu muito a pena acreditar que quando ninguém me viu, o Senhor estava lá. E tipo, quando que eu ia imaginar que a música que eu cantava lá, numa igrejinha, ela até tem uma música que fala sobre isso, igreja pequena, onde Sim. Deus falava. O céu se abria, o céu descia, a música dela fala sobre isso. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, naquela igreja ali onde, tipo, bem distante, Deus estava lá.
E aí passa um filme, sabe? Quando eu a encontrei, que eu ouvia muito as canções dela na época da fita. Você tem noção, né? E ver Deus realizando assim é surreal, amigo. É surreal. Não tem palavras. Deus é grande demais. Amém, amém. Muito bom, coisa boa, viu? Agora eu queria que você também tá com um projeto novo, né, aí. Isso. A gente falou de muita coisa que já passou, que já aconteceu, mas eu quero que você fale agora do futuro, né? Então, né, eu desde 2019 que eu não lanço nada em plataforma digital. E não lancei porque não é porque eu não quis lançar, nem porque eu não pude lançar. É porque eu consegui entender que o que a gente faz, sobretudo nos meios digitais, fica para sempre. Então eu precisava, eu vim esses anos todos pedindo para Deus, eu falava, Senhor, o que eu gravei até hoje foi tudo coisas das pessoas. Compositores chegavam, entregavam as canções, eu gravava, e eu quero gravar algo que seja o Senhor que me dê. Eu quero falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, porque eu acho que é muito mais... É verdade, sabe? Foi Deus quem deu inspiração. Só que eu não sou compositor, até hoje eu não me considero. Mas Deus me deu 12 canções. 5 a gente terminou agora a produção e 7 farão parte do meu primeiro DVD. E assim, uma das preocupações que eu tinha era que não fossem músicas iguais. Né? Eu, quando escrevesse, não escrevesse músicas parecidas uma com as outras. Sim. Tudo que a gente pede a Deus, confiando em seu poder, Ele faz. É incrível. Os produtores que eu mostro as canções, o público, as pessoas que quando eu mostro, né, eu dou alguns spoilers, assim, a galera fala, nossa, que coisa maravilhosa. Porque eu tava me arrumando para um evento, aí tinha uma moça fazendo minha unha, né? E aí a gente conversa muito e tal. E aí ela falou, e aí, fez a mesma pergunta que você me fez sobre as próximas canções. Eu falei, tem uma música que é muito bonita. Aí ela, como é? Aí eu cantei. Nossa, quando eu cantei a música, que foi essa, Quando Tudo Desabar, ela começou a chorar, ela não conseguiu mais fazer Ela começou a chorar, ela falou, era tudo que eu precisava agora, nesse momento, era essa resposta de Deus. Eu falei, meu Deus, essa música nem foi lançada ainda e já está dando frutos. Então tem Quando Tudo Desabar, tem Quando Tudo Desabar, tem A Cruz e Eu, Deus é Bom Demais, Fala Comigo, que é uma oração. Eu acho que todo cristão precisa ter um momento de quebrantamento com Deus, e eu sempre peço isso para Ele. Quando a gente às vezes se sente fraco, ou quando a gente acha que a gente está incapaz, a gente precisa pedir esse momento de quebrantamento para Deus. Então, por diversas vezes eu me ajoelho no meu quarto e choro mesmo, e busco, e eu quero sentir Deus, porque eu preciso ter essa necessidade. Sim. Fala Senhor é uma música que é uma música de oração, é uma música para a igreja cantar, para você cantar no seu momento só com Deus, para você pedir mesmo, para Ele falar com você. Óbvio que às vezes a gente também precisa entender o silêncio de Deus, mas Deus sempre fala, amigo. Sim. Sempre fala. Então tem essas e outras canções que eu escrevi e que, graças a Deus, né, Deus honrou, não ficaram iguais. Ele já escutou aqui um spoiler de todas as músicas. Assim, as músicas ficaram boas. A produção musical tem sido feita assim para realmente deixar elas diferentes, sim, mais tecnológico e, acima de tudo, com a mensagem de esperança, com a mensagem de fé, com a mensagem de que Deus é incrível e que nós não somos nada sem Ele. Amém, amém. Em breve vai ter a gravação desse DVD. E já fui convidado. Adivinha quem vai estar lá? Já fui convidado, eu vou estar lá. Vai estar lá. E é e isso. As músicas que eu ouvi, já gostei demais de todas. Não tem pra quê. Agora eu vou colocar ele aqui, ó, na berlina. Agora eu quero fazer o seguinte. Você ouviu todas as músicas, não ouviu? Sim. Tirando Quando Tudo Desabar, lembra a letra de alguma? Meu Deus. E ao olhar pra cruz... Como eu lembro, e ao olhar pra cruz, eu me vi. Eu me encontrei. E aí tem Jesus, nome sobre todo nome dele. Lembra? Eu lembro mais a outra parte. Ao olhar pra cruz, eu me encontrei. Lá estava o Filho de Deus. Muito bem, ó. Tá vendo? Que morreu por me amar, alguma coisa assim. Morreu pra me salvar. Ó, tá vendo? Se ele já conseguiu memorizar, só de eu cantar uma vez, você também vai conseguir, porque a música tá linda. Então, se preparem, porque quando esse DVD sair... Eu creio que... Eu não estou preocupado, com os resultados de visualizações. Eu não estou preocupado com isso. Porque eu acho que existe mais resultado
em salvar alguém do que 1 milhão de views. Entendi. Sim. Eu juro por Deus, né? Eu não estou preocupado se essas músicas vão viralizar no Brasil e eu vou virar um cantor reconhecido nacionalmente. Não estou preocupado com isso, juro. É bom eu falar agora isso, porque vai estar gravado e vai ser uma prova, né? Não estou preocupado com isso. O meu principal interesse é que essas músicas curem muitas pessoas como elas têm me ajudado. E olha, eu converso com muitas pessoas que cantam, muitos compositores. Existem cantores por aí que não gostam de cantar suas próprias músicas. E essa também foi uma oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu quero cantar as minhas músicas. Eu quero sentir o que eu sinto cantando músicas de Aline Barros, de Cassiane, de Fernanda Brum, de Leonardo Gonçalves. Eu quero sentir isso, eu quero sentir nas minhas próprias canções. Olha como eu fui usando. Eu pedi para ser compositor, pedi a Deus inspiração para compor, pedir a Deus para que as minhas músicas não fossem músicas feias, fossem músicas bonitas, fossem músicas comerciais, né? Que as pessoas gostassem, que eu não ficasse só pra mim, né? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente compõe e a música é bonita só pra sua cabeça. Então eu queria que fosse música que todo mundo gostasse, eu queria que fosse músicas que eu pudesse compor e que fosse música que eu gostasse de cantar e que eu utilizasse ela muito e que eu não me cansasse de cantar. Cara, eu pego, às vezes, eu fico escutando as guias dessas músicas, eu fico o tempo todo ouvindo essas músicas, eu sou viciado nas minhas músicas. Muito bom, muito bom. Inclusive, uma delas foi de um momento que você até cantou, né? Agora há pouco. Foi de um momento mesmo que você passou. Teve mais alguma que surgiu assim de alguma fase? Fala Senhor, foi um momento de quebrantamento. Deus é bom demais, era uma música que eu queria Senhor, eu não quero essas músicas que o povo fica chorando, não, eu quero música alegre. Então Deus é bom demais pra mim, vai ter um coral de 50 vozes no DVD, música pra frente, vai ter uma música. Aí eu também falei Senhor, eu quero uma música que o povo pule. Você tem música pra tudo, tem música pra orar, tem música que é Deus falando com a pessoa. Aí eu falei Senhor, eu quero uma música, tipo assim, terminou o culto, mas aí o povo vai embora como? Eu quero uma música que o povo vai embora, que pulais, que bebais, que faças qualquer outra coisa, eu terei o verso, né? Aí eu pularei, cantarei, viverei pra teu louvor. Pularei, não me cansarei, ainda sou mais que vencedor. Tipo assim, longe do convencional, longe do as minhas mãos, que eu tenho música assim também, né? A Fala Senhor é mais ou menos isso aí, essa pegada. Então, irmãos. Ou seja, esse DVD vai estar completo. E pra você assistir, vai sair lá no seu canal do YouTube, né? Quer dizer, não sei, né? Vai que, né, alguma gravadora pega aí, né? A gente não sabe. Então, fique acompanhando lá. Já estou dando um spoiler que estamos conversando com alguma gravadora, mas só acompanhe. Só ficar ligado nas redes sociais também lá que vai estar por dentro de tudo. Agora, deixa eu te falar, sabe por que ele vai estar completo? Porque Deus vai estar lá. Glória a Deus. Ele não pode faltar. Sem ele eu nem vou lá. Amém. Então por isso vai estar completo. Amém. E se você não estiver lá, tudo bem. Você vai poder sentir ele quando sair no YouTube. Amém. Verdade. Verdade. Amigo, temos um quadro aqui. Eu tenho agora um desafio para você. Um quadro, não sei se você já conhece, o quadro Pregue com Objeto. Pregue com Objeto. Eu tenho um objeto aqui, a produção já tá trazendo aqui. Tem hoje aqui, é um carimbo. Léo Oliveira, desafio para você hoje. Pregue com um carimbo. Com um carimbo. Olha, esse carimbo aqui serve para ele tem apenas uma funcionalidade: deixar marcas, deixar a marca dele em algum papel. Qual que tem sido as marcas que você tem deixado na vida das pessoas nesta terra, em nome de Jesus? Quais que têm sido as marcas que você tem carimbado? Quais que são as marcas que você tem deixado nesta terra através de Cristo e por Cristo? O carimbo tem a sua função e ele faz muito bem. Se eu apertar aqui, ele vai carimbar essa mesa. Mas e você? O que você tem deixado de marcas? O que você tem levado? O que você tem deixado nas pessoas e onde quer que você tenha andado? Muito bom. Olha aí. Muito bom. Quais as marcas você tem deixado, bom, né? Cara, gente, vocês me colocaram muito agora bom. Muito não bom. sabia o que te falar agora. Tem algumas outras perguntas aqui também que eu quero te fazer. Eu quero que você me diga
além de Cristo, um personagem da Bíblia, assim, pra você que te marca bastante, preferido, favorito. Neemias. Por quê? O livro de Neemias começa quando ele recebe a notícia de que os muros estão derrubados, que o povo de Deus está em completa vergonha. Quais são os primeiros pontos que Neemias tem? Ele chora, se ajoelha, busca e se levanta. Neemias não fica só... Eu me espelho muito em Neemias. Quando eu passo por algum problema, eu choro. Eu choro mesmo. Meu Deus, choro. Mas você não vai me ver chorar por muito tempo. Porque eu não tenho personalidade de ficar parado. Para mim, as coisas elas aconteceram, mas elas precisam... Todo problema precisa ter uma solução. E nenhum problema é maior que o meu Deus. Neemias, quando soube que o povo estava... os muros de Jerusalém estavam derrubados, ele chorou, lamentou, orou, jejuou e se levantou. Quando ele começa a construção dos muros de Jerusalém, quem vem para atacar e para tentar matar? Sanbalate e Tobias. Pronto. O que acontece? A sensibilidade que ele teve de buscar ao Senhor fez com que ele fosse livrado da morte. Esse contato que nós precisamos ter, a marca que nós precisamos deixar, é que nos livra da morte, é que nos salva, é que traz bênção para a nossa vida. É essa conexão que não pode ser interrompida. Esse podcast chegou até você por conta de uma conexão. Se você não tivesse internet na sua casa ou no seu celular, é impossível você nos ouvir, porque tem uma conexão. E essa conexão aqui, física, está sendo fiel para você receber essa mensagem. A conexão de Deus não falha. Nós é que falhamos. A gente não liga para Deus, a gente não fala com Deus. A gente sai de casa, às vezes, até sem falar com Ele. A gente não coloca o estudo da palavra em primeiro lugar. A nossa conexão falha o tempo todo, mas a conexão com Deus, conosco, não falha. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Imagine se Deus falhasse. Já era. Mas eu falho, você falha, Verdade. Nós falhamos. Entende? Sim. Que existe uma distância que a gente precisa corrigir, a gente precisa mudar. Sim. O personagem bíblico que eu mais me identifico é Neemias, por conta da conexão com Deus. Sim, sim. Não faltou em Neemias discernimento espiritual, não faltou em Neemias compromisso com a verdade e com a palavra. Eu me vejo muito nisso. Disposição para a obra, né? Disposição. Para ir lá reconstruir os muros mesmo, colocar a mão na massa mesmo. Porque apesar de eu estar um pouquinho acima do peso, mas eu corro muito. Eu ando muito. E a obra, às vezes você fica assim, meu Deus, eu vou morrer. Mas não morre não, filho. Vambora. Estamos aí. Sim, sim. Me diga também uma passagem bíblica marcante. O primeiro verso bíblico que eu gravei na minha vida, não me lembro qual foi a idade, mas foi lá na Assembleia de Deus, quando eu era bem pequenininho. E que desde a infância... Eu não gravei assim. Na época, a tradução da Almeida Brasil era que desde a meninice... Ó, pra você ter noção quanto tempo faz. E que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem tornar-te sábio pela fé para a salvação que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Foi o primeiro verso. E que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem tornar-te sábio pela fé para a salvação que é em Cristo Jesus. Amém. Me diga um sonho de Léo Oliveira. Um sonho que eu não consegui realizar por causa do Covid-19. Eu não sabia, eu ganhei uma viagem sem saber de presente, mas porque tive Covid e não pude embarcar. O meu sonho é em Israel. Eu não sei como eu... Chegando a ficar com vontade de chorar, sabe? Não sei como que eu vou reagir o dia que eu poder pisar no mesmo lugar que Jesus pisou. Eu amo tanto meu Deus que eu não sei, eu acho que eu vou passar um tempo chorando só o fato de ver meu Senhor. Eu vou chorar muito. Mas assim, só o fato de tocar nesse assunto já me mexe muito. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel, eu tenho muita vontade de visitar aonde Jesus passou e eu não sei como é que eu vou reagir quando eu conseguir realizar esse sonho. Eu tenho um sonho muito grande, já tô com vontade de chorar. De conhecer Israel. Eu tenho muita vontade de conhecer o lugar onde meu Senhor passou. Amém, amém. E eu queria que você também deixasse um recado. Por último, que você deixasse um recado para os jovens que estão nos assistindo, os jovens da nossa geração. Jovens. Eu tenho 26 anos, eu também sou um jovem. Eu sei que é difícil, mas não é impossível.
É muito difícil se manter fiel. É muito difícil se manter de pé. Quando os nossos pais nos desapontam. Quando os nossos amigos nos desapontam. Quando as circunstâncias, quando o trabalho, quando a escola, quando tudo parece dizer não. É difícil se manter fiel a Deus. Difícil. Mas não é impossível. Você pode. Você consegue. Você é muito mais forte do que o problema que você enfrenta, do que as tristezas que você enfrenta quando ninguém te vê. Você é muito mais forte do que qualquer vício que você possa ter. Você é muito mais forte do que você pensa ser. Sabe por quê? Porque na sua vida, existe um Deus que é poderoso e vencedor em todas as batalhas. Nunca falhou e não vai falhar. Que você nunca deixe essa verdade morrer dentro de você e se abrace a essa verdade. É difícil. Você vai cair, vai se arrastar, vai acabar todo. Mas Deus vai te levantar. Porque você é dele, você pertence a ele, o inimigo não vai te destruir. Confie nisso e você vai ter uma vida de vitórias. Amém, amém, meu amigo. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Fui muito edificado através da sua vida, Glória da sua a Deus. história. E eu tenho certeza que cada pessoa também que acompanhou até aqui foi muito edificada. Mais uma vez eu quero pedir, caso você ainda não tenha se inscrevido no nosso canal, vai lá embaixo, clica no botão de se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse conteúdo. E deixa suas redes sociais também, o pessoal te seguir lá. Nas redes sociais. Hoje, apoiar as redes sociais é uma forma de você contribuir com o ministério das pessoas, né? Para que as músicas possam chegar em mais lugares, as pregações consigam chegar em mais lugares. Então, por favor, gente, me sigam no Instagram. Fala aí qual é o arroba. @Leo Oliveira. Só que o O de Oliveira é um 0, porque pobre inventa arte, né? Então, @Leo Oliveira. É Leo 0 Oliveira. O O de Oliveira fica parecendo que é maiúsculo. LE0 Oliveira. Não, Leo. Leo. @Leo. Ah, sim. Repita Leo. comigo aí de casa pra você gravar e nunca mais se O esquecer. pessoal da produção também vai botar na telinha aí, né? Então Pronto. tá aparecendo aqui, ó. @Leo 0 Oliveira. Leo Oliveira. Pronto. Pronto, quer ver me achar? O gordinho mais bonito do Brasil é eu lá, vai aparecer lá. Meu irmão, foi um prazer te receber aqui. Prazer todo Fui meu, muito amigo. edificado através da sua vida. Glória a Deus. E eu tenho certeza que cada pessoa aqui também. Vamos terminar dizendo aquela frase, que é o slogan do nosso grupo de jovens aqui. Nós somos felizes porque temos Jesus. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Um beijo muito carinhoso e até a próxima, se Deus quiser.